Hoje nós vamos trabalhar com o perdão, um conceito difícil de ser compreendido na sua essência e delicado e até mesmo crucial na sua prática. Tendo em vista essa problemática e considerando o tempo que temos para a nossa palestra, nós vamos apresentar algumas considerações divididas em 3 segmentos distintos e ao mesmo tempo complementares. Trata-se do processamento do ato do perdão, da orientação para a prática do perdão e generalizações sobre a benesse do perdão. Então, nós vamos começar dizendo que o perdão é um processo intencional e voluntário de tomada de decisões em prol de questões internas que perturbam a nossa paz. Sendo assim, a tomada de decisão é a base do perdão? Depende, e nós vamos ver por quê. Na verdade, a tomada de decisão é uma resposta a estímulos externos de natureza ofensiva ou injuriosa que nos causam mágoa e que, portanto, perturbam a nossa paz. Todavia, a relação entre o estímulo e a resposta não é linear, não é uma questão de causa e efeito, não é behaviorista. Ao contrário, entre o estímulo e a resposta desenvolve-se um raciocínio ou um exercício bastante complexo, no processamento do qual a nossa tomada de decisão oscila entre a razão e a emoção. A razão é o conjunto de conhecimentos, dos nossos conhecimentos intelectuais, e a emoção seria o conjunto de respostas químicas e neurais que afloram quando o nosso cérebro recebe um estímulo externo. Para melhor compreender essa questão, nós vamos citar Antônio Damasio, no seu livro intitulado O Erro de Descartes, quando ele nos diz que a tomada de decisão é uma escolha entre múltiplas possibilidades. Estas possibilidades agregam cognição e emoção. Ou seja, os nossos conhecimentos adquiridos ao longo da nossa história de vida, tais como conhecimentos teológicos, filosóficos, científicos e mesmo de outras estruturações questionadoras da vida humana em sociedade complexa, influenciam e são influenciadas pelas nossas emoções. Por outro lado, as nossas emoções assumem um caráter paradoxal e contraditório na medida em que incorporam um misto de virtudes ou sentimentos positivos, tais como o amor, a justiça, a benevolência, a caridade, a compaixão e etc., e de imperfeições ou sentimentos positivos, tais como o ódio, o ciúme, o rancor, a ira, o desejo de vingança e etc. Importante é observar que, segundo Antônio Damasio, as nossas emoções, elas têm uma forte influência sobre o comportamento, ou seja, a tomada de decisão ao escolher estas múltiplas possibilidades, tem que fazer um esforço para controlar as emoções. O controle das emoções negativas em benefício das positivas é o que caracteriza o ato do perdão. Portanto, apenas a emoção, a tomada de posição positiva,
ou a nossa tomada de posição positiva é o ato do perdão. Uma tomada de decisão negativa é o não perdão. E não existe meio perdão. O perdão é ou não é. E isso está de conformidade com a própria etimologia da palavra, que o vocábulo perdão vem do latim, que significa perdonare, de per, total e completo, e de donare, dar, entregar, perdoar. Ou seja, o ato do perdão não é, então, apenas uma decisão positiva, mas uma entrega total. Com relação à prática do perdão, o tradicionalismo cristão nos ensina que precisamos perdoar aos nossos ofensores, a fim de que também possamos ser perdoados por Deus. O exercício ou a orientação para o exercício de perdão está bem definida no Novo Testamento, quando o apóstolo Mateus nos ensina, no capítulo 18, versículos 21 e 22, que Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele que pecou contra mim? 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: eu não lhes digo apenas 7 vezes, mas sim 7 vezes 70. Isso significa que, na perspectiva de Mateus, Jesus Cristo pregava um perdão incondicional e ilimitado. E é isso que nos ensina a teologia cristã, quando nos diz que um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo deve rezar o Pai Nosso, oração que Jesus nos ensinou, reclamando o perdão das nossas dívidas, dos nossos pecados, sem esquecer ou desconsiderar o dever de perdoar aquele que nos ofendeu, aqueles que nos injuriou. Por outro lado, Santo Agostinho nos diz que devemos abominar o pecado e não o pecador. Santo Agostinho nos ensina, aliás, Santo Agostinho, ele introduz e reafirma a relação entre a razão e a emoção, quando ele nos diz que perdoar é retrabalhar emoções a fim de substituir os sentimentos negativos por outros mais positivos, como o amor, a compaixão, a caridade e etc. Na verdade, Santo Agostinho nos diz que o amor é a essência do perdão. Isso porque o amor contém todas as demais virtudes do bem. Santo Agostinho nos diz que devemos limpar os nossos corações das mágoas produzidas com as injúrias ou as agressões, e que essa capacidade de limpeza dos nossos corações estaria associada à nossa comunhão com Deus, ou seja, é a limpeza dos nossos corações e que nos faz ou que nos dá a possibilidade de uma maior comunhão com Deus. Santo Tomás de Aquino nos ensina que perdoar é renunciar à vingança e
reconhecer no agressor uma pessoa digna de compaixão. Inserido na teologia cristã, o Espiritismo nos ensina que a nossa capacidade de perdoar estaria na razão direta da nossa evolução espiritual. Quanto mais evoluídos formos espiritualmente, maior será a nossa capacidade de perdoar. Mas o Espiritismo vai mais além. O Espiritismo nos diz que o espírito encarnado na Terra, na qualidade de planeta de provas e expiações, em transição para o mundo de regeneração, nós nos deparamos, ou o espírito encarnado se depara, com uma série de dificuldades e que essas dificuldades são, inclusive, provenientes de calúnias, injúrias, agressões e etc. Quando o espírito encarnado tem um baixo grau de evolução, ao invés de trabalhar emoções a fim de fazer um esforço para o perdão, ele escolhe a vingança. E o desejo de vingança muitas vezes é tão forte que aproxima-se da lei do talião, olho por olho, dente por dente, instituída na Mesopotâmia há aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, e que diz que o agressor deverá ser punido na mesma medida com que agrediu. O Espiritismo também nos diz que esse espírito vingativo leva para o túmulo o desejo de vingança. E, da dimensão onde ele se encontra, ele persegue o inimigo que ficou na Terra. Ele persegue tanto diretamente quanto através dos seus mais caros afetos. E é esse, segundo Kardec, o principal motivo das obsessões. O Divaldo Franco nos ensina que perdoar não é esquecer, até porque o nosso cérebro registra os eventos da vida cotidiana, registra e os armazena. Consequentemente, o esquecimento é difícil, mas que perdoar é fazer um esforço para limpar as mágoas. Até porque o esquecimento não é bom nem para o agressor, nem para o agredido. O agredido porque ele, com o esquecimento, abriria espaços ou novas oportunidades para que o agressor voltasse a cometer o ato já feito ou atos ainda piores. E, nesse caso, o agredido teria que fazer um novo esforço para a limpeza do seu coração. E não é bom para o agressor, porque ele encontrando a porta aberta, ele encontrando novas oportunidades, ele volta a cometer erros e, consequentemente, a permanecer no caminho do mal. O Allan Kardec nos diz que muitas vezes o perdão não é dado por orgulho. Muitas vezes até o sentimento de vingança ou de mágoa não é tão intenso. Mas o orgulhoso não oferece o perdão porque os seus pares iriam dizer que ele seria uma pessoa fraca ou vulnerável, e por isso ele acaba não perdoando. E muitas vezes acontece, não existe meio perdão, como eu disse, mas existe falso perdão. Muitas vezes, por ostentação ou por interesse, a pessoa continua guardando mágoa, mas diz ao seu agressor
que o perdoou, a fim de que ele seja beneficiado com interesses financeiros, políticos, etc., ou então mesmo por ostentação, para que os seus pares o reconheçam como uma pessoa boazinha, como uma pessoa generosa. Dito isso, é importante observar que o controle das emoções e a substituição dos nossos corações de sentimentos negativos por sentimentos positivos não é só benéfico para o espírito. Trabalhar as emoções é importante para a saúde física e mental. E isso já era reconhecido ou já era praticado desde a pré-história. Na pré-história, tem-se conhecimento da existência de rituais liderados por sacerdotes, magos ou curandeiros, exatamente com esse objetivo. Mesmo que não se falasse em perdão, falava-se no controle das emoções, a fim de cultuar emoções positivas. Dentre estas seitas ou rituais mais antigos, destaca-se o xamanismo. O xamanismo é um ritual liderado, ou uma seita com rituais liderados pelo xamã ou pelo pajé, portanto de origem indígena, e nesses rituais o pajé ou o xamã ele se desprendia desta realidade e entrava em outros níveis de realidade onde moram os espíritos, e com o auxílio dos espíritos ele buscava proceder de forma a que o paciente ou a pessoa interessada readquirisse o equilíbrio entre ele e a natureza, ou a restauração do seu próprio eu. O xamanismo não trabalhava tanto nesse nível de espiritualidade, quanto também utilizava elementos da natureza, tanto do reino mineral, quanto vegetal e até mesmo animal. É importante observar que estes rituais antigos, essas crenças emblemáticas antigas, elas avançaram no tempo e entraram na Idade Média, não obstante a Inquisição. Durante a Idade Média, o cristianismo se fortaleceu e o cristianismo não admitia, ou os líderes do cristianismo não admitia que se fizesse algo que não fosse orientado pela própria religião cristã. Então, estas seitas emblemáticas eram chamadas de heterodoxas, e os heterodoxos de hereges, e esses hereges eram julgados no tribunal da Inquisição e não raramente queimados vivos em fogueiras públicas. Aqui é interessante ver que Santo Tomás de Aquino, ele nos ensinava que perdoar é esquecer ou tirar o desejo de vingança do seu coração e reconhecer no agressor uma pessoa digna de compaixão. Contrariamente, Santo Tomás de Aquino dizia que o herege merecia ser banido da igreja não só pela excomunhão, mas também banido do mundo pela morte. Mas estes rituais, essas práticas emblemáticas
que envolviam uma prática integrada de cura, ou seja, espírito, mente e corpo, subsistiram, não obstante a Inquisição, e chegaram à Idade Moderna. Na Idade Moderna já não existia mais a Inquisição, mas a medicina moderna tinha evoluído bastante, e a medicina moderna, obviamente, não trabalhava e nunca trabalhou com a questão espiritual, e também separou corpo e mente, ou seja, a medicina moderna não trabalhava também, ou não trabalhava também, com as emoções. As emoções foram relegadas à psicologia comportamental, na época um campo de conhecimento que era considerado especulativo. A medicina não trabalha com emoções, porque as emoções são qualidades e não quantidades, e a ciência moderna, a medicina moderna é objetiva e, consequentemente, as emoções não são mensuráveis. Mas, em pleno desenvolvimento da medicina moderna, ainda no século, em meados do século XIX, essa cura com metodologia integrada, ela foi fortalecida no Espiritismo quando Allan Kardec fez a codificação do Espiritismo. O Espiritismo, desde Kardec até hoje, trabalha com procedimentos de cura integrativa, ou seja, espírito, mente e corpo. O Espiritismo trabalha com a cura de doenças orgânicas, físicas, utilizando-se do reino mineral, a cromoterapia, a hidroterapia, do reino vegetal, os florais, a fitoterapia, e trabalha também com o auxílio da espiritualidade quando realiza cirurgias espirituais e passes magnéticos. Mas, nesse conjunto, o espiritismo faz com que o tratamento seja completado com o controle de emoções. E ele faz isso através de palestras e através do atendimento fraterno, onde o perdão é recomendado. O controle das emoções e, consequentemente, do perdão foi introduzido na ciência através da jurisprudência e da própria psicologia comportamental. Na jurisprudência, o perdão tem como objetivo orientar o réu para o esquecimento do desejo de vingança, a fim da sua melhor reintegração na sociedade, e isso torna a justiça penal mais humanitária. Na psicologia comportamental, desenvolveu-se uma linha de pesquisa científica, porque trabalha com experimentação, uma linha de pesquisa chamada terapia do perdão, e a terapia do perdão nada mais é do que o controle das emoções a fim de que o paciente, a fim de que se possa prevenir moléstias físicas e mentais e, ao mesmo tempo, que se possa proceder à cura do paciente.
eu já disse que a psicologia do perdão é experimental. E experimentos feitos por Luskin, por exemplo, um dos cientistas que trabalham nessa linha de pesquisa, vem demonstrando que doenças tais como as enxaquecas, gastrites, doenças cardiovasculares e até mesmo determinado tipo de câncer são provocados por sentimentos negativos. Os sentimentos negativos, eles atraem determinados tipos de moléstias. E é isso que a terapia do perdão vem trabalhando nos últimos tempos. Meus irmãos, meu tempo acabou. Eu agradeço